Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. No ano em que festejamos os 50 anos do 25 de Abril, da Revolução dos Cravos, ou do golpe militar, como alguns chamam, que se calhar é o nome mais apropriado, no programa de hoje vamos tentar analisar quase este fado português de revoluções atrás de revoluções, mas que muito poucas mudanças acabam por trazer ao nosso país. Ou então as que trazem não são as que são pensadas. O meu nome é João Nuno Pinto, nós estamos aqui em mais um Isto é o Povo a Falar e o nosso convidado de hoje é o professor José Miguel Sardica. Muito boa noite, senhor professor, obrigado por estar aqui obrigado. Connosco mais uma vez. Nós vamos fazer um percurso histórico em algumas revoluções, em alguns momentos históricos, e depois vamos tentar transpor para aquilo que é a realidade atual alguns traços genéticos da sociedade e do povo em Portugal. Mas é correto nós dizermos que parece que Portugal é vítima de revoluções que não trazem verdadeiras transformações? Muito boa noite. Quando nós olhamos para a nossa história, não só a história recente, mas a história já de muitos séculos, observamos efetivamente que há um padrão de um país muito revolucionário à superfície, com muitas revoluções, letra minúscula, digamos assim, mas curiosamente sem ter feito nenhuma revolução, com R maiúsculo, daquelas que entram para as páginas de todos os livros de história internacionais. Ou seja, não é o país da Revolução Industrial, não é um país onde a Revolução Agrícola tenha desbloqueado a velha economia rural que dura séculos em toda a Europa e o mundo. Não é um país onde uma revolução educacional tenha qualificado recursos humanos desde muito cedo. Não é a Revolução Francesa também? Não teve uma Revolução Francesa, americana, não teve uma revolução económica, não teve uma Revolução Russa também, apesar de ter tido alguns revolucionarismos radicais. Mas não é um país que tenha moldado os processos de mudança, a não ser em 1974, e se olharmos para aquilo que internacionalmente se escreveu sobre a nossa mudança de regime em 74, e estou-me a referir sobretudo à tese que Samuel P. Huntington escreveu, creio que em 1991, o livro dele, há uma vaga revolucionária na Europa entre os meados dos anos 70 e o final dos anos 80, em que, de facto, as revoluções em Portugal e em Espanha, portanto, do Estado Novo e do franquismo final para regimes democráticos, digamos que abriu uma nova vaga revolucionária na Europa que depois haveria de culminar no leste europeu em 1989. Portanto, há quem estabeleça, de facto, essa originalidade de ter sido o primeiro país, ou o grande país, a ter feito uma revolução democrática numa segunda metade do século XX no mundo ocidental, em que, olhando à nossa volta e excetuando a Espanha, todos os países já eram regimes democráticos, europeístas, estabilizados. Em Portugal e Espanha... O facto de não termos sofrido com a Segunda Guerra Mundial também pode ter... A Segunda Guerra Mundial é um fator importante. Até há um contrafactual, talvez interessante, que era, se o país tivesse entrado na Segunda Guerra Mundial, provavelmente a democratização tinha chegado mais cedo. Ou seja, o tipo de envolvimento, seguramente pelo lado anglófilo, seguramente pelo lado dos aliados, porque, enfim, aquelas narrativas que identificam Salazar com posições germanófilas, existia uma ala germanófila no Estado Novo, mas Salazar era suficientemente realista para compreender que nos alinhamentos internacionais o país tinha muito mais a ganhar em, se entrasse na guerra, entrar pelo lado aliado, porque isso era fundamental para, tal como durante todo o século XIX, tal como desde 1807, a salvaguarda do Império implicava uma dependência em relação a Londres. E, portanto, a entrar na guerra tinha entrado pelo lado aliado, mas é provável que o tipo de impacto económico e social que a guerra poderia ter tido em Portugal, como teve, aliás, entre 1914
porque aí o país não ficou neutral, possivelmente tinha acelerado uma mudança de regime democratizadora, como aconteceu noutros países que passaram pela guerra, e Portugal poderia ter sido uma democracia uma geração mais cedo. Portanto, abria-se aqui um cenário totalmente alternativo em relação àquilo que foi a nossa história. E o história. interessante disso é que, poucos talvez saibam, a Lisboa era quase uma zona desmilitarizada onde espiões se encontravam, trocavam informações e tudo. Há inúmeras histórias disso e, de facto, era uma espécie de oásis de paz num mundo em guerra. E, portanto, agentes secretos alemães e ingleses e refugiados e judeus e... Que Madrid não tinha, nem Espanha Madrid não tinha condições porque, por causa da... apesar de a Espanha também ter ficado neutral, a Espanha era um regime muito mais conotado com o eixo. Portanto, não tinha a flexibilidade diplomática que Salazar soube manter. O próprio apoio durante a Guerra Civil Espanhola, os bombardeamentos da Legião Condor acabaram por... Aliás, é interessante notar como, de 45 em diante, a Espanha ainda esteve em isolamento internacional durante alguns anos. A Espanha só é reintegrada, digamos assim, naquilo que é o concerto da nova ordem após a guerra, já bem entrados os anos 50, enquanto o Estado Novo, por exemplo, é um membro fundador da própria NATO. É talvez, juntamente com o regime turco, são os únicos dois países não democráticos, digamos assim, que são membros fundadores da NATO, que recebem ajuda Marshall. A Espanha, por exemplo, não recebeu também, o que é um sinal de que, sendo um regime ditatorial, não era um regime pária. E no caso espanhol, manteve-se um certo ostracismo internacional em relação à Espanha durante toda a segunda metade da década de 1940, até à visita de Estado que Eisenhower faz à Espanha, creio que em 1957 ou 58. Só aí é que são emitidos sinais de que Franco também tinha um lugar na nova ordem europeia, na nova ordem bipolar, ou seja, a Guerra Fria estava instalada, e, portanto, não sendo dois regimes democráticos, sendo dois regimes muito avessos, para irmos aqui ao nosso tema, muito avessos a qualquer reforma, a qualquer mudança, mas tinha uma vantagem enorme, é que alinhavam no lado ocidental e, portanto, tinham um ingrediente anticomunista muito importante. Muito bem. E vamos então a algumas das nossas revoluções, começando por 1383 e 85, ficou conhecida como a Revolta dos Bastardos ou dos segundos filhos. E aquilo que eu vou vendo aqui, de alguma forma, é que todas estas revoltas ou revoluções com letra minúscula, como o professor diz, não são propriamente revoltas populares. Têm sempre um grupo ou uma elite que está interessada, digamos, em mudar o status quo que se vive naquelas épocas. Sim, mas, ou seja, eu concordo com essa tese. Se nós formos analisar esses momentos, desde o século XIV até 74, nunca são revoluções maciças, nunca são revoluções de o povo inteiro tomar as ruas, apesar de, na Idade Média, 83, 85, como estava a dizer, o mestre de Avis, e isso, enfim, os nossos livros consagram um bocadinho isso, a narrativa de que com o mestre de Avis estava a causa da independência, em primeiro lugar, e estava o povo, estava a chamada arraia miúda, que é a expressão que surge em Fernão Lopes, contra uma nobreza castelhana, ou contra uma nobreza que alinharia numa espécie de União Ibérica muito avant la lettre, na altura ainda não se falava, até porque na altura não existia ainda a Espanha, Castela, Leão e os outros reinos hispânicos, mas não existia um Estado espanhol, ele só vai surgir tal como o conhecemos hoje, ou pelo menos com o nome com que o conhecemos hoje, no final do século XV, em 1492. E o que temos nessa primeira revolta, não será tanto uma revolução, será mais uma revolta, é a revolta de famílias aristocráticas, portanto, de uma nobreza média que, sentindo o seu status quo português ameaçado por uma eventual incorporação hispânica, decidiu reagir e decidiu apoiar a causa do mestre de Avis, que tinha sangue real, na luta dinástica que se abre após a morte do último rei da primeira dinastia em Portugal, que é Dom Fernando.
portanto, é uma revolta de bastardos naquele sentido de filhos segundos, representando uma nobreza intermédia, uma nobreza menor, mas muito arraigada às suas terras, muito arraigada à representação de um reino independente, um país independente, que ciclicamente na sua história esteve ameaçado na sua independência. Mas é uma revolução do povo em armas. Em parte sim, e a imagética que nós temos é um bocadinho essa, mas em quase todas as nossas revoluções são sobretudo grupos, são sobretudo grupos de elites, são sobretudo... Porque, repare, em Portugal, quem se mexe, quem politicamente tem voz, nunca é o país inteiro. Sempre houve uma enorme separação entre elites letradas, entre elites estrangeiradas, com acesso à cultura, com acesso ao ensino, e uma larga massa que permaneceu analfabeta e, portanto, civicamente aliada até muito tarde, até ao século XX. E eu acho interessante isto do mestre de Avis representar a Arraia Miúda, porque se dermos um salto para 74 e para o preâmbulo da Constituição, diz o MFA, o Movimento das Forças Armadas, lendo o sentimento do povo, e eu... Vamos começar a rir, porque eu não sei se eles de facto leram o sentimento do povo. Vamos falar disso depois na parte final. Mas é um pouco isto, tentar espelhar numa figura ou num grupo de pessoas algum outro grupo, mas de classes menos privilegiadas. Isso são os revolucionários de várias matizes e de várias épocas procurando fora de si uma legitimidade. E, portanto, todas as revoluções, mesmo aquelas em tempos mais recuados, procuram justificar-se numa entidade, seja a Arraia Miúda, seja o povo, seja a nação, quando chegamos a 1820, sejam os portugueses em geral desavindos com o seu regime, quando chegamos a 1910 ou quando chegamos a 1974, há sempre a procura de não circunscrever a revolução a uma mera conspiração de elites, e, portanto, enraizá-la num suposto sentimento nacional, como o MFA dizia interpretar em 74, como o Exército dizia interpretar em 1926, ou como a elite republicana, maioritariamente letrada, burguesa, lisboeta, dizia interpretar em 1910. Mas isso não exclui que nós tínhamos sempre sido, do ponto de vista histórico, e ainda hoje isso se nota, um país profundamente dual. Dual entre litoral e interior, dual entre elites e massas, dual entre uma fina camada burguesa urbana e o resto do país que vive aliado, hoje envelhecido, é verdade que mais letrado, mas mais envelhecido. E, portanto, ciclicamente o que nós temos são revoluções ou golpes de Estado ou conspirações que procuram uma legitimidade na Arraia Miúda, no povo em geral, porque essa é a entidade que permite a uma facção da elite justificar tomar armas ou tomar oposição em relação àquilo que nós hoje chamaríamos o status quo, o sistema. Na altura não existiam essas expressões, ou era a ameaça hispânica, ou era reganhar a independência, como acontece 2 séculos depois, no século XVII, ou expulsar o domínio inglês sucedâneo do domínio francês em 1820. A Revolução Liberal é essencialmente uma demonstração militar, ou seja, exprime um mal-estar militar de uma elite que estava a ser, como agora se diz muito a propósito de outras coisas, mas é uma palavra que entrou no nosso léxico político, estava a ser desnatada daquilo que era oficialidade, ou pela oficialidade inglesa, e esse é um outro padrão muito interessante quando nós chegamos às revoluções contemporâneas, 1820, 1910, 1926 e 1974. Não é o povo que faz a revolução, é o exército, são as forças armadas. E isso também diz muito de um padrão nosso, que é as forças armadas são talvez aquele corpo social com um sentimento de identidade mais forte, um sentimento de identidade tal que, em momentos-chave, militarizando a sociedade e a opinião, aparecem como os fiéis depositários
ou os autossupostos depositários de uma vontade nacional. E isso torna o momento que vivemos atualmente, eu não quero dizer que se calhar estamos com a conjunção de alguns ingredientes que noutras épocas nos levaram a momentos disruptivos. Mas Sim. há quem já faça essa análise. Há dias atrás víamos as notícias, e pelo menos era assim que o título surgia: os militares estão a pensar sair à rua. Isto dito em 2024. Porquê? Porque, enfim, conhece a polémica deles, havendo subsídios para outros corpos de segurança, as Forças Armadas, sentindo-se mal pagas e sentindo-se, enfim, menos valorizadas, também querem. Estamos em tempo eleitoral e, portanto, há uma espécie de barganha geral para ver quem é que dá mais a quem ou quem é que pede mais e com mais força. Mas o título ou a manchete, os militares estão a pensar sair à rua, tem um significado hoje Ainda faz. absolutamente contrastante com a mesma frase em 74. Porque em 74 os militares efetivamente saíram à rua. Mas a agenda, os objetivos, a dinâmica era completamente outra. E acha que isto mostra também uma característica que me parece ir sendo comum, é o corporativismo de algumas dessas mudanças que alavancam, por assim dizer, esses momentos de revolta ou revolução? Sim, a construção do nosso Estado, do Estado em Portugal, e não é só desde o século XIX em diante, desde que os primeiros sinais de centralização régia começaram a chegar, não só em Portugal, como em todas as chamadas monarquias de antigo regime. Estamos a falar do século XV em diante. Há, de facto, uma construção, uma complexificação daquilo que é a administração régia sobre o reino, sobre os seus súbitos, sobre as suas terras. E o Estado em Portugal foi sempre, e isso agravou-se na época contemporânea, foi sempre um Estado macrocéfalo, ou seja, nós temos um problema na nossa história, ou temos talvez uma linha estrutural, hipoteticamente até responsável por algum bloqueio e algum atraso, que é um Estado demasiado grande em relação aos recursos e em relação à dimensão que o país tem. De onde vem o reverso? É uma esfera civil muito fraca, ou mais fraca, menos independente. E, portanto, aquilo que poderia ter sido uma tensão dinâmica entre sociedade e Estado, a sociedade exercendo uma pressão sobre o Estado para caminhar de um sentido ou no outro, para encetar uma reforma aqui ou ali, as reformas foram sempre feitas ou resultam sempre de agenciamentos de corporações dentro do Estado. E, portanto, o Estado reforma-se a si próprio ou não se reforma a si próprio, pretende reformar o país. E muitas das dinâmicas são uma espécie de reforma por decreto e por lei. Nós queremos mudar o país. Não é portanto, comportamental, não é estrutural. Os historiadores costumam salientar isto mais até como aspecto cómico. Nós somos um dos países, ou a nossa história revela um dos países com legislação mais abundante. Legisla-se para tudo e mais alguma coisa. Vem um novo governo e muda a ordem jurídica toda. Só não muda a Constituição, porque enfim não pode, mas lá vêm vozes dizendo que a nossa Constituição já não serve. Como se houvesse uma espécie de idolatria pela lei, como se acreditássemos que a lei muda as coisas e, portanto, o importante é fazer leis. Mas se nós fizéssemos um estudo sobre a aplicabilidade das leis e sobre aquilo que se chamaria hoje o return on investment, ou seja, fazemos uma lei, qual é o resultado disso? Provavelmente 50%, 60%, 70% da legislação que foi feita na época contemporânea em Portugal não produziu os resultados que se estaria eventualmente à espera. Enfim, isso levar-nos ia muito longe, mas tem que ver com a qualificação de recursos humanos, tem que ver com a dimensão económica, tem a ver... Não é fácil reformar um país que estruturalmente foi rural, analfabeto e pobre. Se nós olharmos para quase todos os retratos sociológicos, históricos ou económicos que são feitos do país nos últimos 2 séculos, e se calhar até antes, mas vamos apenas à época mais recente, temos de facto um país que é persistentemente analfabeto, rural e pobre. E é muito difícil reformar um país onde a modernidade urbana não chega, onde a modernidade estrangeirada não chega, onde
as supostas maravilhas da República, em 1910 em diante, não chega. Onde as promessas de democratização e desenvolvimento, particularmente o D de desenvolvimento, não chega ou chega de uma maneira muito desequilibrada ou desigual a partes do país que, é verdade que hoje há autoestradas, é verdade que hoje há um equipamento infraestrutural que não tem comparação com o que existia em 74 ou mesmo nos anos 70 e 80, mas é um país ainda a duas velocidades e, portanto, é um país que é difícil reformar, porque nós podemos reformar para um grupo, podemos reformar para um sistema, mas uma reforma nacional que resolva bloqueios que são estruturais é muito complicado. E esse das duas velocidades, só se uma for devagarinho e a outra for parado, porque devagarinho no litoral e parado no interior. Às vezes é essa a sensação que nós temos. E, sobretudo, repara, há aqui uma outra variável que é o reformismo ser voluntário ou não. Nós muitas vezes reformamos, ou o país reformou, por pressão exógena ou por pressão dos próprios sobressaltos históricos. As invasões napoleónicas são o princípio de uma grande reforma do Estado que chega à Revolução Liberal, mas se Portugal não tivesse sido envolvido naquilo que eram as guerras europeias desse tempo, provavelmente o antigo regime em Portugal poderia ter durado mais alguns anos ou mais algumas décadas. Não sabemos, mais alguns anos. Décadas era difícil porque, apesar de tudo, há um vendaval revolucionário que varre a Europa Ocidental. Mas, por exemplo, muito recentemente, o grande salto qualitativo e o grande salto reformista, legal e aí efetivo, as estruturas educacionais mudaram, as estruturas económicas mudaram, a mobilidade, os acessos. A mobilidade. Não foram reformas democráticas, foram reformas europeias. Ou seja, foi a adesão à CE, em 1986, que, a bem ou a mal, obrigou o país a ser europeu. Não foram reformas democráticas. Foram reformas feitas pela democracia. Pois, eu entendo. Mas em cima da democracia houve um fator acelerador, que foi a necessidade da democracia portuguesa se tornar europeia. E, portanto, quando nós hoje fazemos a genealogia dos grandes ciclos reformistas dos últimos 50 anos, e estamos a comemorar exatamente a Revolução, ou o golpe de Estado, ou a conspiração militar de 1974, o que nós vemos é que a grande década reformista em Portugal é 86-95. Isto tem, obviamente, leituras políticas, mas, a meu ver, independentemente de quem quer que fosse o governo, que tivesse sido governo entre os meados dos anos 80 e os meados dos anos 90, até ao euro, até 98, 99, essas reformas tinham que ser feitas, porque era o grande salto que a entrada para a CE obrigava a fazer. Posso desafiar uma análise dessa época? É que, de alguma forma, o sentimento do povo foi expresso em duas maiorias absolutas do mesmo partido, aí não? Sim, as duas primeiras maiorias absolutas, que o PSD conquista em 1987 e 1991, portanto renovou, é o único caso de uma maioria absoluta que foi renovada, porque depois a de José Sócrates não foi renovada e a de António Costa não só não foi renovada, como acabou a meio. Mas essas duas maiorias absolutas expressam de facto um sentimento de que o país estava a mudar. E estava a mudar oferecendo um rumo de melhoria às pessoas. Independentemente das nossas simpatias políticas mais à esquerda ou mais à direita, a justiça histórica, e o historiador talvez aqui tenha a vantagem de que não aprecia as coisas através de uma lente política, aprecia-as com o distanciamento temporal, de perceber se houve ou não um salto qualitativo, e efetivamente hoje. Quem quer que queira ser honesto tem de constatar que o país melhorou muito nos anos 80 e 90. Porquê é que não continuou a melhorar? É uma outra questão, se quiser já lá iremos. Mas há um grande salto qualitativo que mudou a mentalidade, tornou-nos europeus, tornou-nos europeus no padrão de consumo, tornou-nos europeus nas infraestruturas, no acesso à educação, no acesso à saúde, num Estado social, numa máquina na mundivisão fiscal. também. Repare, as duas grandes revisões constitucionais que foram feitas, e já foram feitas, creio que 7, se não estou em erro, mas algumas delas são meramente técnicas,
Mas as duas grandes revisões constitucionais, que são reformas, é a revisão constitucional de 82, que digamos que civilizou a democracia. Não é que ela fosse selvagem, mas ela era militar. Portanto, eu emprego aqui o termo de civilização, não no sentido moral, mas no reforço de uma componente civil. Extinguiu o Conselho da Revolução, que alguns juristas quase comparam a uma Câmara Alta informal. Não existia, desde 74 só há uma Câmara, mas o Conselho da Revolução era uma espécie de Senado. É extinto, portanto, há um poder civil que é reforçado nessa altura. Portanto, é uma revisão constitucional importante. É aquela que permite consolidar uma democracia civilista. Mas depois há uma revisão constitucional de que a esquerda não gosta, que é a revisão constitucional de 1989, que veio fazer o quê? Desnacionalizar a economia, permitir, por exemplo, a abertura dos mídia ou a desestatização dos mídia, a TV, a rádio. Portanto, permitiu um reforço da sociedade civil por outra via, não pelos poderes constitucionais, mas por um dinamismo de iniciativa económica, mediática, que não existia. A revisão constitucional de 89, não direi que é imposta pela Europa, mas é um produto da europeização. E, portanto, se o país melhorou, e melhorou muito, não o fez logo em 74, 75, não era possível, vivíamos em plena revolução, também não o fez, ou começa apenas a fazê-lo na segunda metade dos anos 70 e na primeira metade dos anos 80, e, sobretudo, a grande reforma mental a que eu me refiro é que havia um desígnio, havia um objetivo, havia uma meta, e parecendo que não, isto envolve as pessoas, isto desce da retórica dos políticos e das elites e contamina positivamente a nação de uma maneira que, francamente, no nosso século XXI, e já vamos com 24 anos, nós não vemos isso. Professor, e deixe-me utilizar esta intervenção sua da sociedade civil, da dinamização, porque há, de facto, uma fase, em 1640, em que há um desígnio nacional, sim senhora. Eu creio que a sociedade, de uma forma geral, pede a Dom João IV para refriar algumas das honras que eram concedidas. Dom João IV retira o imposto dos cereais e generaliza a dízima, portanto, porque os espanhóis tinham-nos deixado de rastos, por assim dizer. Mas logo nas Cortes, 1642, o povo, ou a raia miúda, vem dizer: espera aí, o clero e a nobreza estão a empurrar para cima de nós estes custos. Há algum paralelismo naquilo que nós vemos atualmente, quando vemos uma classe média esmagada e alguns privilégios, por exemplo, a nível partidário, que tornam aqui a situação social um pouco instável? Bom, a comparação é arriscada porque nós falamos, quando falamos em classe média, é um termo de história recente. Quer dizer, 1640 existia uma classe média burguesa, negociante, lisboeta, talvez o Porto um bocadinho, algumas células de alguma indústria artesanal que estava a nascer nessa segunda metade do século XVII. É verdade que as cortes normalmente espelhavam uma divisão, e isso arrasta-se, e é parte da própria história da Europa até ao final dos chamados antigos regimes, porque as ordens, clero e nobreza, normalmente tinham isenções fiscais e tinham um estatuto à parte. Portanto, eram ordens com a sua própria lei, eram normalmente os braços orantes e militares das cortes de antigo regime. E é verdade que Dom João IV, quando restaura a independência em 1640, ele tem de apelar ao povo também. Mas é uma revolução muito marcada por um sentimento português de que o país estava a ser castelhanizado. Ou seja, a independência não se perde em 1580. Isto é um velho mito de que os espanhóis nos retiraram a independência em 1580, quando Filipe II usurpou a realeza em Portugal. Não é verdade. Filipe II era um candidato de sangue. Portanto, o que se estabelece em 1580 é uma monarquia dual, com compromisso até do próprio Filipe II em salvaguardar a independência dos cargos.
Onde a independência se perde é com Filipe IV e com a política que o célebre valido de Filipe IV, o conde-duque de Olivares, uma política de centralização, portanto, de castelhanização, que irritava tanto os catalães em Barcelona como cá. Aliás, 1640 ocorre mais ou menos na mesma altura em que uma revolta na Catalunha também sonhava com a independência. Portanto, há aqui a ironia histórica. E é o 25... Os portugueses terem feito aos castelhanos, terem feito a Madrid, portanto, terem feito a meseta ibérica, o que os catalães gostavam de ter feito. Mas eles têm uma data qualquer que também é o 25 de Abril. É a diada deles, ou seja, é o 11 de setembro, salvo erro, que é o esmagamento de uma revolta catalã, já no século XVIII, portanto, em plena Guerra da Sucessão Espanhola. Mas se há uma simpatia catalã pelos portugueses, Não sei se há. Eu vivi lá, mas na altura o Ronaldo jogava no Real Madrid, de maneira que eu posso ter sentido. Isso estragou toda a harmonia que portugueses e catalães pudessem ter sentido. O que acontecia em Portugal em 1640 era um sentimento não dissemelhante, talvez, do sentimento que nós vamos ver no século XX, ali nos anos 60, 70, que era o país está a perder o dinamismo histórico. O país está a ficar bloqueado num regime que não responde aos nossos anseios. Neste caso era a tal política de centralização, a tal perda substantiva de independência. E, portanto, há uma confluência entre a nobreza portuguesa, que quer restaurar a sua grandeza e não perder para a nobreza espanhola, mas também do povo em Portugal, da nação, enfim, vamos um pouco anacronicamente referir-nos à nação em Portugal em 1640, que também percebe que tem em Dom João IV o seu rei. Portanto, há aqui uma identificação com uma nova dinastia portuguesa que iria dar aos portugueses a sua independência. É claro que essa divisão entre quem paga impostos e quem não paga impostos é uma divisão eterna. É a divisão que move a Revolução Americana. Exatamente. No taxation without representation. Ou seja, nada de fiscalidade sem representação. Aquilo que os colonos britânicos na América, os colonos ingleses da América que querem ser independentes em relação a Londres, dizem é, sem representação em Londres, nós não queremos estar a pagar impostos à realeza em Inglaterra. Toma lá com o chá para o mar, que é o Boston Tea Party. Ou seja, não negligenciamos a força que a matéria fiscal tem como móvel para revoluções. Porque ela é importante. A Revolução em França, em 1789, é uma revolução das elites. Começa por ser uma revolução das elites, ou seja, começa por ser uma revolução da nobreza que Luís XVI e que os reformistas da corte, perante um Estado francês falido, queriam começar a colocar a nobreza a pagar impostos, mas é uma revolução que muito rapidamente vai ganhar a arraia miúda. Porquê? Porque era uma arraia miúda que vivia com fome. As más colheitas em França tinham ditado quase uma fome generalizada. E a fome, somada ao problema fiscal, digamos que cria uma situação explosiva para qualquer regime político. Muito bem. Já 1910, e o que advém daí foi mais um turbilhão do que propriamente uma revolução. 1910 é a tomada do poder por um partido republicano, mas um partido vanguarda, ou seja, um partido com uma carga ideológica muito forte. Um partido que vinha cavalgando a hipótese de conquistar o poder com um programa de democracia rasgada, de laicismo, de secularização, de alargamento de voto e, sobretudo, um republicanismo que instrumentalizou muito bem o sentimento de pessimismo e de decadência, tipicamente fim de século. Ou seja, desde o ultimato, e o ultimato é talvez uma baliza, é o princípio do fim da monarquia constitucional, o Partido Republicano foi muito hábil em encenar uma espécie de política de massas, convencendo os portugueses de que para o país ser levado para o século XX, para o país poder ter um futuro democrático, progressista, de liberdades, aquela monarquia que existia já não era capaz de o fazer, a República seria capaz. Mas a narrativa da República-Regime é a história de como a República-Regime ficou aquém daquilo que era o republicanismo enquanto ideia. Porque foi absolutamente breve, efêmero, não é? Esta primeira... Foi o mais
curto regime da nossa contemporaneidade, 16 anos apenas, vai acabar em 1926. A República tem várias falhas. Era um regime extraordinariamente radical. Violento, radical, sectário, exclusivista. A República nunca soube superar uma espécie de estado de cerco ou de sentimento de cerco, de governar um país recheado de padres conservadores, monárquicos, que era verdade. Mas o grande inimigo da República não é a monarquia. A monarquia findou em 1910, o rei foi para o exílio. É sobretudo a maneira como os republicanos subestimaram o catolicismo. Pensaram ser possível desclericalizar, desacralizar, descatolicizar uma nação que, segundo o censo de 1900, era católica em 98% das pessoas, e sobretudo como a República se tornou o monopólio de um partido e de um homem. O Partido Republicano, chamado Partido Democrático, e sobretudo Afonso Costa. Afonso Costa é de facto a figura liderante da chamada República Velha, enfim, até à guerra. E depois a República aos seus próprios erros. Um sectarismo social muito grande. Afonso Costa é o racha sindicalistas, porque ele vai muito rapidamente abrir uma frente de guerra com a classe operária, que em 1910 estaria com a República, ou estaria com os republicanos, vai isolar-se e depois vai ter que enfrentar uma crise externa, que é a participação na guerra, uma opção voluntarista, impensada, quase suicidária, porque se as campanhas coloniais em Moçambique e Angola eram relativamente consensuais, lançar um país absolutamente impreparado para o tipo de guerra que iria ser a guerra de 1914-18, na frente mais sangrenta dessa guerra, que era em França, a Flandres, a chamada Frente Ocidental, o regime nunca mais recuperou disso. E de facto, o número de portugueses mortos na Primeira Guerra. A crise da guerra nunca mais vai ser resolvida. Ela é um fenómeno geral, é ela que, ao fim e ao cabo, está na base da chegada ao poder do comunismo, do fascismo, do nazismo na Alemanha, um pouco mais tarde, mas também é um produto... É um reflexo. É um reflexo disso. Em Portugal, a crise da Primeira Guerra mergulhou a República do pós-guerra num vórtice de violência e de instabilidade tal, cujo resultado foi o golpe de 26, a ditadura militar, e depois a partir 33. dessa ditadura militar, a constitucionalização do regime na ditadura do Estado. Deixa-me colocar-lhe aqui um desafio que surge, digamos, na sequência da conversa, e é por isso que eu gosto de conversar consigo, até por causa desta nossa capacidade de saltar muitas vezes para outros contextos. Surpreende que, por exemplo, as monarquias da Europa Central e da Europa do Norte, também apoiados por uma instituição religiosa forte, neste caso as igrejas protestantes, tivessem conseguido e ainda hoje estarem presentes e ser um sistema, digamos, não digo de governo, mas de representação dos povos? A monarquia tem uma longa história na Europa. As repúblicas eram exceções. A República em Portugal, em 1910, vai fazer companhia apenas à Suíça, que era uma velha república cantonal medieval, eram cantões, e sobretudo à única república que existia em França, que era a França. Ou seja, nós era fomos excêntrico. Mesmo... Nós inventámos. Inventámos naquele sentido em que há uma grande vaga de republicanizações após a Primeira Guerra Mundial. Portanto, há muitos impérios que caem. O caso alemão, por exemplo, deixa de ser um império monárquico, que tinha o Kaiser e passa a ser uma república. Aliás, também muito rapidamente submergida pelo nazismo, que é a chamada República de Weimar. Em Portugal, em 1910, antecipou-se, digamos assim, essa vaga republicana. Mas no século XX, o dilema entre repúblicas e monarquias, eu diria que é um falso dilema. Porque aquilo que interessa não é se o Estado tem uma chefia monárquica ou republicana. Aquilo que interessa é se a fórmula republicana ou monárquica proporcionam uma democracia funcional. Porque há muito, talvez, a tendência de associar as repúblicas com regimes mais democráticos. Porque, quanto mais não seja, o próprio chefe de Estado é escolhido e é eleito.
e as monarquias como uma espécie de relíquia histórica, mais conservadora, mais obsoleta. Não é verdade, porque se nós fizermos a curva das liberdades e do desenvolvimento, se calhar temos mais monarquias de maior desenvolvimento e de maior liberdade cívica do que temos repúblicas. Houve repúblicas autoritárias e ditatoriais. A esquerda também não gosta que nós lembremos isto, mas o Estado Novo foi uma república. Foi constitucionalmente uma república, mas uma república não liberal. Da mesma maneira que a monarquia constitucional, isto é muito polémico entre a historiografia ainda hoje, a monarquia constitucional portuguesa foi mais democrática do que a Primeira República o foi em alguns momentos. Portanto, a questão não está em identificar reis ou chefes de Estado eleitos como mais liberais ou não. A questão está em perceber que monarquia e república são apenas fórmulas de regime. O que interessa é o conteúdo, porque nós vivemos do conteúdo. Não nos interessa se podemos eleger o nosso chefe de Estado a cada 4 anos, se o bem-estar social na República não chega. E, portanto, mais do que discutirmos República ou monarquia, e em Portugal é um debate que, no fundo, não existe. Nós não temos uma questão de regime. Se calhar, se tivéssemos uma questão de regime, se calhar, se nós tivéssemos uma monarquia, se nós tivéssemos uma competição, exatamente nesse sentido, se nós tivéssemos uma alternativa monárquica viável, com o devido respeito que a família real que existe em Portugal merece e deve ter, porque é uma instituição importante do ponto de vista histórico. Nós não podemos contar a nossa história sem contarmos a utilidade que a monarquia teve. Ou a utilidade que a monarquia tem em Espanha, como símbolo de união, ou a utilidade que a monarquia belga tem em manter unidos a parte francófona e valões. Mas em Portugal não há uma questão de regime. E não havendo uma questão de regime, o que temos torna-se dominante. E o que é dominante sem competição... É absolutista, é totalitarista... Desculpe, uma expressão se calhar menos académica, mas adormece à sombra. Adormece. Vamos então a 74. 74 não acontece porque os portugueses estavam chateados e fomos para a rua com os escravos, não com escravos, mas com uns escravos a fazer a revolução. Mas permita-me dizer-lhe que, daquilo que eu me lembro dos meus tempos de bancos de escola, até parece que foi isso que aconteceu. Eu não sei se recorda daquela frase que é atribuída ao famoso Salgueiro Maia, não sei se a frase é apócrifa ou não, mas ele disse qualquer coisa como: meus senhores, quando saiu de Santarém, meus senhores, ao Estado corporativo, ao Estado socialista e ao Estado a que isto chegou. E, portanto, nós revoltamos contra o Estado a que isto chegou, que é uma expressão também tipicamente nossa. O Estado a que isto chegou é tudo e nada. E o Estado a que se tinha chegado era o absoluto bloqueio. E os regimes em Portugal também caem, muitas vezes por incapacidade de autorreforma. Havia um fator especial, que era a Guerra da África. E isso torna a queda do Estado Novo diferente de todas as quedas dos outros antigos regimes, da monarquia em 1910 ou da própria República em 26. Quem faz a Revolução de 1974 é claramente um golpe militar. Depois torna-se uma revolução popular, social, sem dúvida nenhuma, mas é um golpe militar, é um sentimento corporativo. Celebraram-se, ou evocaram-se há poucos dias, os 50 anos sob a edição do famoso livro que o general Spínola edita em fevereiro de 1974, em que o general Spínola, que era uma figura importante, em que ele diz que se Portugal quer ter futuro, era aliás o título do seu livro, tem de começar por resolver politicamente a Guerra da África. Uma espécie de luz verde para que o MFA saísse efetivamente à rua. E aquilo que se passa em 1974 é, de facto, um profundo mal-estar no exército, um profundo mal-estar de uma década e meia em África, sem uma solução militar e, portanto, sem uma solução à vista. E um absoluto bloqueio que empurrou o país, não para reformas, mas para as revoluções. Enfim, isto é um clássico. Todos os políticos devem ter um post-it amarelo na sua secretária em que dizem isto, qualquer coisa como: se nós adiarmos eternamente reformas, tornamos as revoluções inevitáveis. E, portanto, o país caminhando para um beco sem saída, e o marcelismo final é o sentimento de um Portugal amordaçado, como escreveu
Mário Soares, de um Portugal sem saída, de um Portugal totalmente bloqueado. E só se podia começar a desbloquear o país, no sentido da democracia e do desenvolvimento, resolvendo o primeiro D, que era o da descolonização, e, portanto, oferecendo uma solução política. Se o regime não dava uma solução política, então só havia uma solução, que era arredar o regime. Para resolver o problema da África, era preciso primeiro resolver o problema do regime. E é isso que faz com que o MFA se organize, em dezembro de 73, na Assembleia em Óbidos, e depois sai à rua em abril de 1974. Enfim, há o golpe, há a tentativa de golpe nas Caldas em março de 74, cuja história ainda está por fazer, porque é um golpe ainda algo spinolista, já com uma participação de MFA forte, mas Marcelo Caetano rende-se a Spínola, na tarde do dia 25 de abril de 1974. E o que acontece é que nos dias, semanas e meses a seguir ao dia 25 de abril de 1974, a cadeia de comando, o Estado do Estado Novo, foi totalmente desmantelado. E, portanto, houve que recomeçar tudo. E é isso que faz com que um golpe de Estado se tivesse tornado uma revolução. Okay. E uma revolução com uma dinâmica muito própria, demorou 2 anos, ou quase 2 anos, até ao 25 de novembro de 75, ou até à Constituição, em 1976. Mas é um processo revolucionário. E quando nós há pouco falávamos sobre o dilema entre fazer reformas ou não, repare, o grande contraste entre 2024 e 1974 é que o país, em 74, era reformista. O país queria reformas, fez uma revolução para ter reformas e fizeram-se reformas. Em 2024, eu acho que nós temos um Portugal profundamente conservador. Conservador, ou seja, muito avesso a mudanças e a reformas. Temos um país muito mais envelhecido, temos um país muito mais dependente do Estado do que o foi nos anos 70 e 80. Mas e, portanto, hoje um traço em dia, comum a momentos revolucionários, o peso do Estado. O peso do Estado, mas, sobretudo, o país hoje não faz reformas que tem que fazer por medo. Maquiavel, no século XVI, deixou esta reflexão sobre as reformas. É muito difícil fazer reformas, porque as reformas enfrentam um momento entre quem é afetado pela reforma tem medo de perder a posição relativa que tem, portanto reage negativamente à reforma, e aqueles que poderão vir a ser beneficiados pela reforma ainda não estão a ver os seus frutos. No imediato. E, portanto, é politicamente difícil fazer reformas. E nós vemos isso. As reformas não conquistam votos. Aquilo que conquista votos, as promessas que conquistam votos, ou são melhorias corporativas, dar alguma coisa a este grupo e a este grupo, ou é dizer, nós vamos manter, nós vamos conservar, nós não vamos alterar muito. Tem ouvido esse mantra nestas... Temos. Nesta campanha. O Dr. António Costa, aqui há uns meses atrás, ouvi-lhe dizer que quando escutava alguém pedir reformas, se arrepiava. Eu penso que o verbo que o Dr. António Costa usou foi este. Ou se não foi este, o significado era esse. Eu, como cidadão a mim, devo dizer-lhe que me arrepia um primeiro-ministro dizer que se arrepia com reformas. Certo, também não devemos andar a fazer reformas todos os dias. A Lagardère, desculpa a expressão. Já ouvi isto dito por alguém ou escrito por alguém. Há muita mania de fazer reformas Ambrósio. E as reformas Ambrósio o que é que são? São aquelas reformas em que o ministro acorda um dia e se vira para o assessor e diz apetece-me algo. Nós não podemos fazer reformas Ambrósio, apetece-me algo. As reformas têm que ser pensadas. Mas um país que não se reforma, e eu podia dar-lhe aqui uma lista de coisas que precisam só tenho 30 reforma. segundos. Eu termino dizendo que se 24 não for uma oportunidade para reformar o que realmente precisa de ser reformado, estamos a criar condições para que alguma coisa aconteça de mais revolucionário. Muito bem. A professora José Miguel Sardica, uma vez mais, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado pelo convite. Que nos acompanhou neste Isto é o Povo a Falar, que encerrou uma semana de conversas. Desejo-lhe um ótimo fim de semana. Segunda-feira estamos de volta para mais uma semana. Obrigado.